Olá, como você está? Vamos orar para a leitura de hoje. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada por esse canal. Obrigada pelas pessoas, Pai, que o Senhor tem trazido. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos convencido, nos ensinado, nos ajudado, nos fortalecido e nos capacitado. Obrigada, Espírito Santo, porque estamos aqui. Obrigada porque estamos rompendo a cada dia, lutando contra nós mesmos, contra as forças espirituais, lutando, Jesus. E o Senhor, através da capacitação que o Senhor tem colocado em nós, tem nos feito romper, Pai, na palavra. Ai, Deus, muito obrigada por tudo. Obrigada por Jesus. Obrigada por esse momento. Obrigada por esse canal que nos une, que nos aproxima, que nos conecta. Pai, nós oramos agora em concordância de que dependemos de Ti, de que precisamos de Ti, de que estamos, Senhor, longe de tudo que precisamos ser e saber, mas que o Senhor a cada dia vem nos capacitar, venha nos encher, Espírito Santo, que nós possamos nos esvaziar. Não há como ser cheias se estivermos cheias de nós mesmos, que possamos nos esvaziar de nós para ser cheias do Teu Espírito. Essa é a minha oração. Amém? Hoje, dia 35, nós vamos ler Êxodo 19 e 20, Salmos 35, Marcos 15. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Êxodo 19 e 20. Senhor, nos ajuda. Amém. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte, nem tomar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja um animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas, e Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, até que lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhes respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: Desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: Marque limite
ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: Vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Êxodo 20. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia e de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério. Não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe, disseram a Moisés: Fale-nos, você, e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata do lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos das suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não façam de pedras lavadas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposto a sua nudez. Aleluia. Salmos 35. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embaraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impedindo o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar. E prendam-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvada de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, homens sem valor que eu não conhecia. Dilaceraram-me em tréguas.
Como hipócritas, zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles. Salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação. Te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, vimos tudo que com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: acabamos com ele. Envergonham-se e juntos sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz da prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Marcos 15. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucificam. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Porém eles gritaram cada vez mais: crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: salve o rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a sua acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombando diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste?
E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Vejam, eles chamam por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja com vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além dessas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro de Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Hoje nós lemos Êxodo 19, 20, Salmos 35, Marcos 15. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus, Pai. Obrigado. Que por um instante você possa meditar sobre a palavra, sobre esse sacrifício. Ó Senhor, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor levou sobre si todas as nossas iniquidades. Obrigada porque o Senhor nos libertou, nos salvou. Obrigada porque o Senhor se sacrificou por nós, Pai. Muito obrigada. O Senhor entregou sua vida por nós, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigada pela palavra, Senhor. Santo, bendito e glorificado seja o teu nome. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu vou orar, agradecer ao Senhor, mas se você sentir necessidade de meditar mais nessa palavra, de agradecer a Deus, de adorar a Deus, se você vê necessidade aí de ficar nesse momento, trazendo essa memória e tentando visualizar esse sacrifício que o Senhor fez, para que sua fé seja fortalecida, eu te convido a fazer isso. Nós não vamos conseguir nunca vislumbrar como foi aquele momento, mas que essas palavras na Bíblia, que o Espírito Santo possa nos levar a meditar sobre o sacrifício do Senhor e que Ele fez isso por nós. Senhor, eu te agradeço pela palavra, eu te agradeço pelo teu sacrifício, Jesus. Eu peço perdão pelos meus pecados, Pai, pelos pensamentos. Peço perdão, Senhor, se eu já troquei o Senhor por alguém, por alguma coisa, por alguma distração, por algum lazer. Peço perdão por ter colocado os meus desejos no lugar dos seus. Peço perdão, Pai, por ter me enchido de mim mesmo, Pai. E agora, nesse momento, Senhor, eu quero me esvaziar para que Teu Espírito Santo possa me encher. Me esvaziar dos meus pensamentos, me esvaziar do ego, da vaidade. Me esvaziar do orgulho, Pai. Me esvaziar do que eu acho certo. Me esvaziar, Pai, do meu achismo. E quero ser cheia do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa encontrar lugar no meu coração, na minha vida. Que o Senhor possa encontrar o Teu lugar na minha vida, Jesus. Toma o Teu lugar, Pai. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Eu quero orar por aqueles que estão, Senhor, perdidos. Por aqueles que estão afundados em pecados. Por aqueles que acham que não tem ninguém por eles. Por aqueles que acham que são sozinhos nessa terra, sozinhos nesse mundo. A Tua palavra diz que ainda que uma mãe o abandone, o Senhor não nos abandona, Pai. E esse sacrifício mostra que nós temos valor para o Senhor. Mostra o quanto o Senhor nos ama, Pai. Não nos deixe ser enganados.
Quando trocamos o Senhor Jesus por amores passageiros. Quando colocamos outras pessoas, Senhor, no teu lugar. Eu oro por aquele, Jesus, que se acha sozinho, abandonado, que se encontra agora, Pai, perturbado. Eu oro por aqueles que se encontram em incredulidade. Eu oro por aquele, Jesus, que não confia no Senhor. Eu oro por aquele que não acredita no teu sacrifício. Espírito Santo, age agora no nosso meio. Se o Senhor não nos convencer, não seremos convencidos. Se o Senhor não nos transformar, não seremos transformados, Pai. Se o Senhor não nos libertar, não seremos livres. Que o Senhor alcance, Pai, todos que estão presos, Deus, e cativos. Que eles sejam livres, Pai, dessas correntes. Livres, Jesus, desse véu que os impedem de te buscar. Que eles sejam livres, Jesus, de tudo, Senhor, que se coloca entre eles e o Senhor. Que haja, Senhor, um avivamento. Que haja, Senhor, a leitura da palavra. Que haja relacionamento com o Senhor. Que haja confissão de pecados. Que haja, Senhor, arrependimento. Que o Senhor nos convença de tudo que precisamos nos arrepender. E gere em nós arrependimento, Pai, lá do profundo, no íntimo do nosso ser. Que nós nos constrangemos, Pai, quando pecamos contra o Senhor. Não nos deixa pecar, Jesus, contra o Senhor. Nos faça nos arrepender e abandonar esses pecados que nos afastam do Senhor. Pai, venha falar mais ao nosso coração, Pai. Aquilo, Jesus, que precisamos de tempo durante a meditação da palavra, durante a leitura da palavra, o Senhor venha nos constranger a te ouvir e te obedecer. A sua palavra diz, Pai, se nós ouvirmos e obedecermos, nós seremos seu povo. Oh, Pai, tudo que nos impede de te obedecer, Pai, seja caído por terra agora, em nome de Jesus, destruído. Vencido e sem força agora, tudo que nos impede de obedecer a tua palavra. Pai, que a intelectualidade, que tudo que nós estudamos não roube, Senhor, a sabedoria do Senhor. Que todo o nosso conhecimento terreno não roube, Pai, a sabedoria do Senhor. Nos dá a mente de Cristo, Pai, e não nos deixe, Senhor, blasfemar contra o Espírito Santo. Não nos deixe impedir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não nos deixe nos encher a ponto do Espírito Santo não encontrar lugar em nós, Pai. Que a gente se esvazie para o Senhor ocupar o seu lugar em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado é teu nome, Senhor. Santo e poderoso é o teu nome. Glorificado para sempre é o teu nome. Amém? Que essa palavra te encontre lugar no seu coração, encontre lugar na sua alma. Que todas as cadeias, todas as prisões que te impedem de ser ministrado pela palavra caia agora em nome de Jesus. Que você seja alcançado, ministrado, transformado. Que você se arrependa e confesse o Senhor como único e suficiente Salvador. Que você se esvazie de você, se esvazie do orgulho, da vaidade, do que você acha e deixe o Espírito Santo tomar lugar na tua vida. Porque se você está agora num lugar de desespero, num lugar agora de ansiedade, num lugar agora de preocupação, é porque você tomou o lugar de Jesus, porque você colocou o seu senhorio acima do senhorio de Deus na sua vida. Então, dê o lugar de Jesus para Ele na sua vida, que você seja transformado, convencido pela palavra, em nome de Jesus. E se essa palavra te abençoou de alguma forma, que você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares, nos seus grupos de colegas, que você possa se inscrever nesse canal, que você possa acompanhar essa playlist, ser transformado pela palavra, que você possa compartilhar a palavra com alguém. Em nome de Jesus, que você leia a Bíblia, que você tenha sempre um momento para ler a Bíblia, que você tenha esse relacionamento com Jesus e que torne esse relacionamento o mais importante dos seus relacionamentos. Amém? Que você seja muito abençoado, alcançado pela palavra. Mas a palavra diz que o Senhor abençoa aqueles que o ouvem e o obedecem. Que você possa ouvir Jesus e obedecer a palavra. Em nome de Jesus. Amém?